Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Vamos aprender divisibilidade? Então, vem, embarca comigo. Acredito que para vocês dividir um número natural com muitos algarismos às vezes se torna um pouco trabalhoso e demorado, né? Então, vamos aprender agora uma maneira mais rápida e prática de verificar essas divisões. Querem aprender? Vamos, olha, prestem atenção. Quando usamos os critérios da divisibilidade, nós nos permitimos saber de forma mais rápida se um número é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuar aquela conta de divisão enorme que quebra a cabeça, não sei fazer. Então, vamos conhecer alguns desses critérios. Observe essa tabela da divisibilidade por 2. Podemos verificar que nem todos os números são divisíveis por 2. Observem que alguns desses números apresentam restos, são divisões que consideramos exatas ou não exatas. Entenda que o número, usando o critério, os números serão divisíveis por 2 quando forem números pares. Se você, aluno, observa esse exemplo, preste atenção. 7.206. Veja que seu último algarismo termina em 6, ou seja, ele é um número par. Isso quer dizer que esse número 7.206 é divisível por 2. Agora, observe que esse exemplo abaixo, 5.483. O 3, que é o final desse algarismo, ou seja, o 3 é um algarismo ímpar. Isso indica que o número 5.483 não é um número divisível por 2, já que esse número não é par. Prestem atenção que nessa divisão agora de 62.124 por 3 é uma divisão exata, certo? Mas usando os critérios da divisibilidade, podemos conhecer outra forma de verificar se 62.124 é um número divisível por 3. Basta somarmos os números que representa esses números. 6 mais 2 mais 1 mais 2 mais 4. Em seguida, dividimos a soma desses números por 3. Observe que a soma desses números deu 15. Logicamente, 15 dividido por 3, existe um número, que é 5. Isso indica uma divisão exata. Observe também que essa sintonia se torna mais fácil e prática. Vamos recapitular então. Um número será sempre divisível por 3 quando a sua soma dos números dos algarismos forem um número divisível por 3. Entenda que cada um dos números que formamos verifica-se se é ou não divisível por ele. Teremos uma regrinha. Quando será que o número é divisível por 6? Se considerarmos o número 3.624, observe que ele termina em 4. Isso quer dizer que ele é divisível por 2, por ser um número par. Lembra? E também é divisível por 3, pois a sua soma dos seus números são divisíveis por 3. Então, o número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Isso é a regrinha dos divisíveis por 6. Quando será que esse número será divisível por 4? Quando esse número terminar em 2 zeros ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita forem divisíveis por 4. Veja nos seguintes exemplos a seguir. Que na letra A, o número 100 termina por 2 zeros no final.
Na letra B, o número 5.132 termina em número 32, que indica que ambos são divisíveis por 4. Observe também que agora podemos ter uma divisão por 8. Sempre que esses números terminarem por 3 algarismos, 0, ou quando o seu número formado pelos seus 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Observem a esses exemplos. Na primeira letra A, o número 13.000, ele termina com 3 zeros. Isso indica que é divisível por 8. Na letra B, o número 3.112 termina em 3 números consecutivos, 112. Esse número também é divisível por 8. Agora, vamos observar os divisíveis por 9. Será divisível por 9 sempre a soma dos algarismos que forem um número divisível por 9. Veja o número 28.314. A sua soma entre si, 2 mais 8 mais 3 mais 1 mais 4, forma a soma de 18. 18 é divisível por 9, que ele é igual a 2. O número exato, então. Esse número é considerado um número divisível por 9. Quando formos observar os números divisíveis por 5, é o mais fácil, pois todo número natural terminado em 0 ou 5 sempre será um número divisível por 5. A outra dica é quando o número for divisível por 10. Todo número terminado em 0 sempre será divisível por 10. Espero ter ajudado vocês, tá?